área, começando aqui. Ei, professor! Oi. Sabe o que tem hoje? O quê? A abertura da unidade 3. Caramba, pessoal! Chegamos aqui. Iniciando então hoje a aula 31.1, unidade 3. Então vai ser uma aula que nós vamos mostrar primeiramente Panorâmica todos da os unidade. assuntos para poder iniciar. Perfeito. Exatamente. Vamos lá, produtor. Vamos então? Aumenta a tela aí, diretor. Produtor e diretor, a pessoa tudo. Olha só, Tatá, objetivo aí da unidade 3, nós vamos falar então... Ranicultura parte 1 e parte 2. Estruticultura, piscicultura, parte 1, parte 2, avicultura, sistemas de criação. Que a avicultura é só o sistema de criação, aí depois tem... Avicultura, os manejos, a gente vai ver mais de um. Avicultura, fase de produção. Coturnicultura, professora, não lembro mais o que é isso não. Somente. Pois é, a gente vai relembrar. A instalação e produção. Tem mais, porque a gente está falando de tudo aquilo que a gente vai trabalhar na unidade 3. Coturnicultura, sanidade animal, suinocultura, creche e terminação, suinocultura, manejo sanitário, quão importante. Aliás, a alimentação e esse manejo sanitário é importantíssimo. Coturnicultura, codorna, isso eu me confundi. Cunicultura, raças e sanidade animal, cunicultura, manejo de reprodução. Agora é dos coelhinhos, prof. Eu tava mangando de mim. Não. Não! Quando eu fiz assim, aí vou falar que era coelho. Gente, ele tava fazendo bullying comigo. Meu Deus, Ovinocultura, criação e produção. Ovinocultura, sanidade e reprodução. Esse menino tá cheiroso, Mazinho. Meu Deus. Deixa eu dar um cheiro de novo aqui, menino. Eita, caprinocultura, manejos e criação. Deixa de graça, professora. Para essas unidades 3, a aula, nós vamos ter quais as habilidades? Tá? Uau! A habilidade 5. Essas são as competências, tá? Ou seja, diferentes. Habilidades relacionadas na BNCC. É que a gente vai ver todas elas nas aulas. É diferente do que nós vimos. São as competências para a unidade 13. Cada unidade... Mídias digitais, ó, já vi que é diferente da unidade 2. Ok, então você vai ter aí competências, habilidade 5, habilidade 6, relacionadas às competências gerais, e a competência 10, tá bom? E nessa aula, vamos falar sobre a reprodução desses bichinhos maravilhosos, que a gente falou tanto da alimentação. Para essa aula tem a habilidade dessa aula, né? Isso, tem sim. E vamos falar também do sistema de instalação, quais são os cuidados. Professora, a gente já falou sobre a ranicultura, sim. Agora na unidade 3 a gente vai mergulhar um pouquinho mais, tá bom? E discutir algumas situações aqui importantes sobre esse trato aqui, que é a ranicultura, perfeito? E para esta que é a aula de ranicultura, nós vamos ter a habilidade associada a CNT, ou seja, Ciências da Natureza, que é a habilidade 5. Perfeito? Vamos lá, prof. Reprodução. Professora, esses bichos aí, olha, pois é, eles estão aqui no que nós chamamos de amplexo. Esse amplexo, gente, eu acho que todo mundo tinha que aprender a dar um amplexo, professor. Esse macho vai massagear o ventre, sabe aquele carinho? É necessário, porque esses homens hoje em dia não, meninas, esses homens estão perdendo esse trato, não sabem mais lidar com mulher não, menino. Um povo meio bruto. Não, tem que ser um homem carinhoso, que gosta de dar um carinho, sabe? O professor, olha, o diretor tá ali, chega, tá? Fale-me mais sobre isso. Não, fala não, já parei. Reprodução. Quieto. A ranicultura é de suma importância selecionar, quem? Matrizes. Quem são, professora? São os reprodutores, né? Ou seja, as fêmeas reprodutoras e os seus respectivos parceiros sexuais, que devem estar, que é o homem de Deus, é a cara dele, em boas condições. Gente, essas boas condições, lembra que a gente sempre tem falado que o olho do dono é que engorda o gado? É verdade.
Então, eu vou observar, e a gente falou também, né, professor, que dependendo da espécie que você está criando ali, da sua criação, você vai ter que ver se você vai trabalhar com os reprodutores, se você vai ofertar, se você vai ofertar os filhotes, o que você vai estar ofertando nessa sua criação. O que tu vai querer do seu produto? Se você vai fornecer... Vamos bocado lá. De peixe, os alevinos. É isso, vamos fazer uma comparação. Da hora que tu falou mesmo, vamos fazer uma comparação. O meu produto é a livinagem, eu vou fornecer tem as larvas, alevino, ou eu vou vender reprodutores, os machos prontos para reprodução. Vender reprodutor é macho pronto, ou a fêmea matrizes de qualidade. Ou não, eu vou vender para consumo, aí mercado. Porque, perfeito, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, nós estamos falando sobre a importância de selecionar a matriz. Por quê, professor? Porque a matriz, ela vai... Quando eu falo matriz, eu estou falando da fêmea, reprodutor macho. Mas vamos lá. Ok. A matriz, ela tem que ter uma características de manter uma produção de rãs que vão ter aquele lote, eu estava procurando esse nome. Por exemplo, não lembro aqui quantos filhotes vão dar uma rã, mas vamos supor, aquele lote, aquela primeira ninhada, vai ter que me dar no final um peso, 1 quilo. E essa matriz, se eu for vender matriz, pegar essa matriz para fazer matriz e vender, tem que manter a qualidade dessa produção. A cada lote tem que manter tantos quilos de carne. A cada lote. Não quero vender matriz, eu quero vender os filhotes. Só que aí é aquele negócio, os filhotes te dão tanto quilo de carne. Mas se você pegar filhote para fazer matriz, você não consegue pegar a qualidade da original. Da original. É isso que tem que ficar entendendo o que é matriz. Vem cá. Isso. Vem cá, meus queridos. Vamos lá. Vamos fazer uma comparação para a criação de vaca leiteira. Uma coisa, tu tá com a novilha. Tem a vaca, o bezerro, a novilha. Aí você fala, olha, eu estou vendendo um animal que vai produzir leite para você. Vai manter aquele leite. Mas não adianta que o filhote dela não vai manter. Ela mantém a produção de leite. O filhote não mantém. Se sair uma fêmea, não mantém. Isso é a tecnologia de você... É igual o milho. Você tem um milho, você compra semente, aquela semente é tolerante à doença, a espiga é grande, os grãos são homogêneos, bonitos, desenvolve junto, e aí tu pega um milho daquele. Aquele milho vai plantar, não vai dar a mesma qualidade. A tecnologia está naquela semente. Aquele negócio. O que a gente come no supermercado? Feijão. Feijão é grão. Arroz é grão. Fala aí. Feijão, arroz, soja, tudo é grão. Grão é o que a gente come. Semente não. Semente tem a tecnologia. E semente tem a tecnologia de ser... Já tem uma produtividade, seleção, né? quantidade de a produtividade, resistência, tolerância, tudo isso é semente. Então, quando a gente fala que matriz é como se fosse semente. O gado é como se fosse o grão. Entendi. Que ele tem a característica, conseguiu ganhar peso, mas ele não transfere isso para os seus... Se ele for reproduzir no seu campo lá. Tipo, vai lembrar da genética. Isso, tem essa parte. Tem aula disso? Não. Aumenta aí, diretor! Tem lá no terceiro ano, viu? Aí você faz associação aí, beleza, galera? Vocês estão agora no primeiro. Vambora. Reprodução. As rãs se reproduzem no próprio criadouro, que deve ser mantido sempre em temperatura ambiente ou quente. Professora, mas olha as coisinhas das bichinhas. Pálida. Come. O quê? Aqui você falou assim, ó, é mantido num ambiente de temperatura quente e úmido. Professor, qual é essa sensação desse ambiente? É a mesma sensação quando a gente entra numa estufa
viveiros, né, de plantas ornamentais, uma estufa de alface, estufa, aquelas casas de tudo de plástico, né, aquela estufa, é a mesma sensação. Tem que estar nessa sensação. Porque é um animal que precisa ter essa característica, por causa da pele, e melhora o metabolismo dele. Exatamente. A gente vai lembrar, boa, professor, quando você falou aí, é bom lembrar volta lá. Falar da questão da biologia e fisiologia desse animal. Eles são rãs, são anfíbios. Os anfíbios, eles têm respiração na fase adulta, respiração cutânea, através da pele, e pulmonar, que é só um pouquinho. E esses animais são chamados de pecilotérmicos. Então, a manutenção do corpinho deles vai variando com o ambiente. Não é igual ao mamífero que mantém. Então, o ambiente, essa sensação que o professor está descrevendo, precisa existir. E é você que vai oferecer, porque você está criando eles. É porque se ele estivesse na natureza... Ele corria para o ambiente, ele sabe se locomover e instintivamente procurar o que ele precisa. Ele vai estar onde, Tatá? Ele vai estar enterrado na margem... enterrado na margem do rio, porque lá é úmido e quente. Ou vai estar embaixo das folhas. Sim. E se aquela folha, aquele local, por exemplo, mas dependendo da época do ano, aquilo está mais seco, então não está tão úmido. E ele cava para ficar na umidade, ou ele busca o ambiente. Tem uns que são rãzinhas, eles são bem pequenininhos. Já viajamos. Mas não, tá certíssimo. Conhece... Ei, mas tá bom, vem cá. Vai. Qual a importância disso? Você está correto. Qual a importância disso? A gente conhecer essa psilotérmicos, faz respiração, porque esses animais são animais que são caçadores. Eles são caçadores. A rã, os anfíbios em geral, vamos para os anfíbios em geral, só come se uma coisa se mexe. Sim. E outra coisa, mexe e brilha. Sim. Tem que mexer e brilhar para fazer com que ele coma, senão ele não come. Aí que a gente tem que fazer a estratégia. Se você não manter esse ambiente para melhorar o metabolismo dele, ele não engorda. Para fazer com que o metabolismo dele fique alto, para que ele coma. É uma manipulação, mas é necessária dentro da criação. Por isso a importância de conhecer a biologia desse animal. Porque esse animal, ele vai ser tratado com o quê? Com ração. Ração pula, ração brilha, ração foge. Não, como é que você faz ele comer? É ótimo. As primeiras criações de coelho, porque coelho, gente, é um herbívoro, ele pasta. Só que lá na criação, não. É ração, é uma pelletzinho. Como é que vai sair de folha para ração? Tem isso. Por isso que tem que ter uma qualidade dessa ração também. Professor, mas não pode colocar ele só para pastar? Pode. Por exemplo, essas rãs, o que eu quero? O que eu quero, gente? Eu quero produto, só que eu quero em menor tempo. Menor tempo e quantidade de produção. Menor tempo, espaço e quantidade de produção. Se esses bichos na natureza, eles estão soltos, eles têm que se movimentar o metabolismo. Se eu mantenho ele sempre ativo, ele come. Aí, a ração está parada. Como é que eu motivo esse bicho alterando o ambiente dele? Para forçar ele a comer. E aí ele ganha determinado peso. Vamos supor, vou chutar, ganha determinado peso, vamos lá, uns 300 gramas. 300 gramas, levando em consideração as 300, ele vai perder, 50 gramas, 250. Por que isso? Porque eu quero abater ele com 250. Mas ele vai perder isso aqui? Vai. Por quê? Porque tem gente que gosta do sabor. Então, tira a ração e coloca os tenébrios, coloca esses insetos, essas larvas de artrópodes que são criados no laboratório para dar um sabor igual, comparando ao peixe. Peixe de tanque tem sabor de barro. Como é que a gente faz para tirar esse sabor? Tem essas técnicas. Um tempinho para ele mudando a alimentação dele. Muda rapidamente a alimentação dele para tirar esse sabor. Perfeito. Porque é um animal... A carne dele é jacaré. Como é que se alimenta jacaré? Quando você vai fazer criação de jacaré? É ração. Só que aí você tem que pegar e colocar, você tem que ter uma criação, produção de carne também para ele.
Senão o sabor dá para tirar aquele sabor de cativeiro. Certo. Aí ele volta ao sabor natural dele, por isso que se alimenta com frango antes do abate. Certíssimo. Tá? Aí tem isso. Por saber a fisiologia do animal, porque nos primeiros, só para forçar, lembrar, nas primeiras tentativas de criação não tinham sucesso porque não se gastava muito para chegar a um determinado peso, porque não tinha como uma técnica de como fazer ele. E ainda na reprodução, tem, por exemplo, como você estimula um animal, de novo, antes de ler aí, vamos lá, porque é importante ver esse negócio aqui da reprodução. A vaca, tu estimula entre cio. Cio sincronizado para todo mundo, porca, cio. Um touro, besteira, hoje você deixar ele montar numa vaca, você tira o sêmen, dilui, da grande maioria, se um bom touro é de 7 a 8 bisnagas de 300 ml. Só que aí tem o suíno também para poder sincronizar elas. E aí, pássaros, não tem como você fazer isso. Por quê? Porque tem corte, tem a corte. Tem um ritual. Tem um ritual, entendeu? É outro animal que tem ritual. Não, a pássaro é o avestruz. E jacaré tem isso. Ela tem que estar receptível. Para ela estar receptível, claro, não tem como você induzir. Aí você tem que fazer o quê? Disponibilizar um material que induza ela a fazer todo o processo de corte. Peixe não, peixe tu induz. Como é que faz para induzir? Pelo ambiente. Aí você tem que conhecer o ambiente do animal para induzir a entrar, só que aqui não é sincronizado. Então tem que ter uma proporção de machos e fêmeas. Sim, verdade. Em média, as rãs se reproduzem 4 vezes ao ano, apresentando uma grande quantidade de ovos, os quais devem ser separados em outros tanques para melhor acompanhamento do crescimento. A gente mostrou para vocês numa das aulas anteriores sobre a ranicultura, todo aquele sistema, o ambiente que você precisa erguer dessa instalação para poder ter toda essa separação. Eu não sei se você percebe, dá para perceber. Isso aqui é telado, tá? Isso é cano. Aqui. Isso aqui é cano. Tá? Troca só a cor. Isso aqui é telado, isso aqui é telado. Tá? Aí a hora que eles querem, eles vão para a água e a hora que... Só que aí, você vê, é fechado. Isso é um ambiente fechado. Nesse ambiente fechado, você aumenta e diminui a temperatura. Perfeito, controla. Desculpa, como eu falei temperatura, mas na verdade é luminosidade. A luminosidade, incidência solar, tá bom? Você controla isso. Que aí você faz com que eles mantenham o corpo fora. É você que fala para eles, eu quero todo mundo fora. Eu quero todo mundo dentro. Para dentro. Se você deixar as coisas mais secas, a umidade relativa do ambiente onde eles estão secos, eles vão para dentro da água. Perfeito. Tá? Tem que ter essa... Eu vou te chamar de prainha, mas tem que ter esse ambiente aqui. Ambiente seco. Não, ambiente seco. Prainha, ambiente seco. Perfeito. Só que... Mas isso é para quê? Isso é para estimular a comer. Isso é para estimular a entrar no processo de reprodução. É para estimular eles. Porque, na verdade, quando eles... Como é que é o habitat do animal? Vamos lá, qual é o habitat desse animal? O ambiente dele está escasso de comida, ele quando tem bastante, a época que tem bastante, ele come para ter reserva. Para, na época de escassez, ele se intoca, né? Esses anfíbios ficam tudo intocado, até as próximas chuvas ou umidade. Ouve aquele canto maravilhoso. Isso. Só que é ele que controla, ele sabe que tem que controlar. Então, a gente modifica o ambiente. Perfeito, prof. Os ovos devem ser dispostos no fundo dos tanques e levam em torno de 20 dias para se transformarem em girinos. Então, a gente tem aqui, aí você precisa lembrar, né? Girinos é a forma lavária dos anfíbios, tá bom? Então, eles têm esse aspecto aqui. Normalmente, 30% dos ovos não se desenvolvem, mas essa condição vai deixando de ocorrer conforme os animais se adaptam aos criadouros.
Pode falar. Os criadores. Então, isso aí é o quê, pessoal? Isso é um fator de sinalização de boa matriz. Se tá dando certo, não. Né? Mas de boa matriz. Como assim? Porque botou os ovos, esses ovos são recolhidos. Eles vão para um tanque separado. Tá? Esse tanque separado é por... Como é que eu chamei? Setor. Não. A produção, lote. Em lote, aquela lote, por exemplo. Como é que você... Sim. Tá? Por exemplo, normalmente 30% não vão se desenvolver. Então, a média é assim, 30% espera-se que não desenvolva. Já é uma matriz. Vamos supor, eu tenho uma matriz A, uma matriz B, uma matriz C. Porque isso aqui é um fator é um fator que a gente... É uma seleção. Aí, vamos lá. Abaixo disso... Não dá. Calma aí. Não, desculpa. 30%. Acima disso não dá. Abaixo, quanto mais baixo, melhor. Não desenvolve. Sim, então, é verdade. Perfeito? Então, quanto mais baixo, melhor ser matriz. A média é 30%. Aí tá bom. Então você tem um lote, vamos supor que eu tenho uma quantidade do A, uma quantidade do B, uma quantidade do C. E aí, se as três mantêm, tudo bem. Agora, se eu percebo que uma já está diminuindo, vamos supor, botou pelo menos para 25%, não desenvolveu, quer dizer, aumentou a produção. Já seleciona ela, diferente do outro, e vê com qual macho ela cruzou. Qual macho ela cruzou para você separar. E aí você já tem aumentando a sua produção. É assim que se faz um fator de sinalização para ficar atento. Por isso que, muitas vezes, esse ambiente, volta lá rapidinho, esse ambiente aqui, de reprodução, esse aqui já é um ambiente de engorda, Terminação. E tem ambiente assim de reprodução? Tem. Não é ambiente de reprodução, esse é menor. E eles têm Tá? aquela... Sim, tem vários modelos. Mas vamos supor, nesse ambiente, você tem que identificar os machos e as fêmeas. Claro que você tem que deixar no mínimo, vamos supor, umas 5 a 10 fêmeas para um macho, separados, para ter esse controle de qualidade de matriz, para tu separando, matriz. Aí você separou, vê o lote está bom, aí tu joga todo mundo junto, mas os reprodutores têm que separar para fazer o controle de porcentagem de desenvolvimento. Tá? Tem que estar na margem de 30. Se você tem alguma produção aí, tu vai pôr, mas não, a minha não. Eu fiz um cálculo, uma média aqui, está acima de 30. Joga fora que não presta, está perdendo dinheiro. Perfeito, próximo. Tá? Girino da Rã Touro. Esse que é utilizado. Pensa na bichinha, mano. E é só um girino. Olha o tamanho da mão, que já é uma mão de homem, que mão de homem é grande. E olha o tamanho desse girino, tá? Mas a gente tá falando de quem? Da Rã Touro, tá? Ó, os tanquezinhos. As instalações... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ok. As instalações de reprodução e engorda são compostas por coxos e abrigos em áreas secas e uma área com piscina, como a gente mostrou aquela anterior, né? Os demais setores utilizam tanques. Está aqui, e acho que ela tá tipo uma tábuazinha por cima para ajudar o acesso ali. Isso. O espaço destinado à criação e também à reprodução de rãs deve ser bem arejado. Esse é outro modelo. É tudo a mesma coisa, Tatá. Tá. Tudo a mesma coisa. Quer ver uma... Volta lá um pouquinho. Volta só para falar. Ó, volta. Esse é o modelo. Tá? Claro, investimento maior. Aí pode ir para frente. Esse é outro modelo. Claro que esse modelo... Não, volta lá. Esse modelo aí, ó, que eu falo para você, separar macho. Cada tanque desse tem um macho para 5 fêmeas. Mas são modelo... girinos, né? Sim, mas sim. Modelos de... Sim, tá. Agora, se você for fazer um para sua reprodutor, tem que ter um... você tem um desse aqui, ó. Um desse para macho, um macho 10 fêmeas, um macho 5 fêmeas. Para o setor de reprodução.
Assim. É divididinho, tudo Mas é organizado. pequeno, tu não vai fazer aquele lá para reprodução. Mas, professor, eu posso usar isso aqui também para gerinagem? Pode. É só você selecionar, tá? Se eu uso esse aqui, ó, esse tanque aqui para reprodução, esse tanque para reprodução, esse eu posso fazer para gerinagem. Só que na gerinagem, ó, eu tenho o quê? Eu tenho essa superfície seca. Já na reprodução, eu tenho o quê? Folhas verdes. Essas folhas, esses aguapés, eles vão ajudar a melhorar a qualidade da água, vão ajudar na oxigenação dos ovinhos antes de eclodir. Aqui, tá? E aqui é para fazer com que ocorra... Eu sempre gosto de dizer, o bem-estar do animal é muito importante, né? Vai trazer um ambiente mais próximo ali do que eles teriam. E esse aqui, nós paramos nele, quer ver? Vai lá. Esse que você está mostrando aqui é o mesmo modelo de lá. Aonde vai ocorrer a reprodução? É aqui. Tem que ter aquapé. Tem que ter. Pode ocorrer aqui? Pode. É o que a gente chama de semi-intensivo. Aqueles são intensivos. Isso é um semi-intensivo. Tá? Então, esse espaço tem que ser bem arejado, higienizado. Sim, senhor. Nós estamos falando de um animal que tem uma respiração cutânea. Tem que ter higiene. Eles precisam de um ambiente sempre bem limpinho, tá? Ter água limpa, de qualidade e evitar o acúmulo de sujeira. Eles são animais bem limpinhos. Não, sim, e assim, outra coisa, tomar cuidado com essa questão da parte da terra ali. Por quê, professor? Para não fugir. Eles cavam, verdade. cavam. Então, esse muro aí é um muro que tem um... Eu já fiz um jabuti assim. Poxa, fugiu. Tá? Mas cuidado com essa área de que eles cavam. Agora sim, nós vamos falar da instalação, tá? E aqui a gente observa que existem setores. Então vamos lá, o ranário com cerca de 500 metros apresenta diferentes setores, acompanhando cada fase do desenvolvimento das rãs. E o setor de reprodução é essencial para a sua criação e produção. Então aqui a gente tem o sistema de ranário, onde eu vou criar esses meus animaizinhos, tá bom? Então eu vou ter um setor de reprodução, onde nesse setor de reprodução eu tenho uma baia de mantença, ou seja, onde eu vou separar, como o professor Jefferson falou, os machos e as fêmeas, para identificar quem eu vou poder estar utilizando como matriz dentro desse meu ranário, né? E eles só se encontram na baia de acasalamento. Tá bom? No entanto, eles ficam ali, eu acho que um olhando pro outro, só se namorando. E aí eles vão para a baia de acasalamento. Perfeito, Tatá. Eles estão separados, mas eles se veem. É uma tela. Ai, perfeito. Perfeito. E aí você vai ter essa baia de acasalamento, acasalou, vai produzir os ovinhos, aí em pouco tempo você vai ter a formação dos girinos. Pega aquele lote, separa e leva para o setor de girinagem, tá? E aí, lá no setor de girinagem, eles vão se desenvolver, vão formar os ímagos. Pode, professor. Só para mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se foi esse. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui pode ser o negócio do acasalamento deles. Esse aqui. Os ovos, eles não podem ficar soltos, eles têm que ficar presos em alguma coisa. Então, pega esses aguapés. E aqui, ó. Desenvolvimento, se for para onde ele vai passar pela metamorfose, ou girinagem, que ele vai ficar nessa plataforma. Aí o desenho, porque a gente pensa que tem que ser igual aquela casinha, mas tá aqui, ó, a plataforma. Perfeito. Tá? Perfeito. É tudo junto, é uma baía do lado da outra. Beleza. Só de engorde. E aí nós temos o setor de recria, que aí vai ter a baia inicial, onde vai receber os ímagos. Esses ímagos são aqueles juvenis, né? Isso. Eles já vão perder a caudinha, vão estar com as patinhas. Desenvolvidas. Isso. Aí você vai ter a baia de terminação, onde nessa baia de terminação elas vão estar se preparando para o abate. Então elas têm que chegar aí um peso de 40 gramas. É isso? Acima de 40 gramas. E aí depois você vai ter lá a parte de abate e processamento para poder... E se você trabalha com a questão... E lógico, né? Vai trabalhar com a questão da produção da carne aí da rã. Ou os reprodutores, né, professor? Isso. Por exemplo, você tem que substituir, né? Isso aqui é substituído depois. Como é que eu substituo? Você vai acompanhando o desenvolvimento antes do abate. Seleciona já para voltar para lá do trabalho de... Isso.
Perfeito, barreira de montanhas. O espaço destinado à criação e reprodução obedece às necessidades das fases aquática e terrestre. Esses animais têm Já tá vendo que anfíbios, vida dupla, né? Isso é totalmente diferente. Fase aquática, os tanques devem ter leve declive no fundo, tá vendo que elas estão né, descendo? Ó, o declive tá daqui para cá. Para o desenvolvimento de quem? Dos girinos, tá bom? Na fase terrestre, precisa de baias de crescimento para os ímagos, setor de recria, ou galpões fechados, estufas agrícolas ou telas de nylon para engorda. Olha ali o ímagozinho, né? Ainda tá com o finalzinho da cauda dele ali. Perfeito? Isso. Na grande maioria que eles usam isopor. Um isopor para que eles fiquem na porção seca. E nessa porção seca, sempre lembrando, eles não estão ali porque eles querem, eles estão sendo obrigados, tá, gente? Isso é quando eles estão na natureza. Então, ocorre uma mudança na temperatura e na disponibilidade da umidade para que eles forcem eles irem para a parte seca. Forçando ir para a parte seca, estimula a alimentação. As baias podem ser semissecas ou inundadas, como a gente está vendo aqui, né? As quais mantêm a rã o tempo todo na água. São tanques de alvenaria ou modelos de fibra de vidro, opção para reduzir os custos e facilitar a limpeza. Posso prosseguir, professor? Pode. Nas baias inundadas, a ração que está na superfície da água é movimentada pela respiração da rã, que fica atraída pelo alimento, que é o que você falou, né? Isso. Aí, pessoal... Ela não brilha, né, professor? Tá vendo? Tá vendo esses bolinhas? Pellets, pellet, né? Pellet, a gente chama de pellet. Qual o negócio aí, pessoal? Claro que aí tem um aroma, né? Que vai atrair esse animal e sempre tem que estar... O que estimula que esse pellet vai estar em movimento. Problema. Pode causar muitas doenças. Em que questão de doenças, professor? Você tem que saber uma quantidade, a quantidade de pellet que você tem que disponibilizar. Por quê? Porque como se você está tratando de uma baia que tem uma temperatura de estufa, é quente, úmido, o processo de fermentação pode acontecer. Né? E aí, processo de fermentação pode acontecer o quê, professor? A alteração da temperatura dessa água. Do pH dessa água. Alterando o pH desta água, aí temos que lembrar que é um animal que depende da água para poder fazer a sua respiração. E aí vai dificultar esse processo, dando problemas de pele nesse animal. Já foi feito vistorias que pode acontecer doenças fúngicas na pele desse animal. Tudo proveniente de um péssimo manejo alimentar. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que muitas pessoas, quando se utilizam na baia de terminação ou baia de engorda, deixa para os últimos meses, elas vão perder um pezinho que já é esperado para alimentação com larvas. Coisas naturais, né? Larvas. Isso. Dizem que é a qualidade da carne, né? E outra, para poder evitar nos últimos meses que cause alguma doença. Tá? Porque é um tempo que eles ficam aí praticamente de 45 dias. Se eu não me engano, daqui a 45 dias. E nesses 45 dias, tem que tomar muito cuidado com a água, porque a gente está falando de tanques. Quando a gente fala tanques que é de engorda, o material utilizado não é aquele lá de piso queimado. Caixas d'água, aquela caixa d'água, né, de polietileno, ou então tem caixas d'água, tem aqueles que é feito com remendo, que é aqueles tambor de carregar água, aqueles que é enorme, que a gente bota nos barcos assim, em quadradão, parece uma piscina de plástico. Aquilo se coloca para criar para engorda, que é 45 dias só. Certo. Tá? Você falou algo interessante da questão da ração. Eu lembrei de outras criações que a gente comentou, né, da cunicultura, né, os coelhos, tudo. Por quê?
Quando a gente está oferecendo para esses animais Tá com frio, é? Quando a gente está oferecendo para esses animais um alimento que não é natural deles, o caso das rações, o que vai acontecer? Eu ofertei, estou ofertando. Eles se alimentaram? Beleza. Sobrou muito, eu já tenho que ficar atento para a situação desses resíduos ficarem lá O que eu no... posso fazer para alterar isso, Tatá? Você oferta a ração, você viu, passou de um tempo que ainda tem ração, você tem que retirar essa ração. Sim, esse Pega cuidado. pulsar e retira o manejo, você vai retirar. Problema, você está perdendo dinheiro com ração em excesso. Segundo, essa ração é igual para essa ração de peixinho, ela vai se desfazendo. Então vai ter resíduos aqui no chão. E esses resíduos que podem fermentar e alterar o pH, eu ia falar a temperatura de novo, o pH dessa água. E uma coisa que o professor falou em aula, é interessante, né? Existem criações, né, de cabra, ovelha, o gado, né? Que o animal fica doente, você entra com um manejo sanitário, você vai cuidando, vai tratando, dando medicação, verificação. Esses aqui tem que ter higiene só. Porque... Adoeceu fica difícil. É verdade, Tatá. Por quê? Um mercado é muito restrito, outro economicamente não é viável, tá? E o que acontece? Não é um ou dois, você não tem como separar isso, prolifera rápido e o lote todinho fica condenado. Prejudicado. Perfeito, prof. Vemos aqui, pessoal. Galerinha, então agora a gente finaliza essa primeira aula aqui da parte da estrutura e reprodução para a ranicultura. Nós estamos onde? Na unidade 3, galera. Só para lembrar, reforçar aí, tá? Só lembrando, nós iniciamos hoje a unidade 3, já estamos chegando próximo, muito perto do fim. Então, começamos. Mas será que eles se saíram nas avaliações, hein? Isso, vamos. Dá feedback aí pra gente, galera! Verdade, foi tudo tranquilo? Verdade. Nós estamos aqui, viu? E vamos aproveitar esse tempinho e falar para vocês. Agora vocês vão estar iniciando, vão finalizar todas as atividades propostas. Tirem fotos. Fazer um desafio para eles, né, professor? Ó, se você não foi muito bem na unidade 1 e 2, né, vacilou um pouquinho, presta atenção agora na terceira para você gabaritar, né? Com certeza. Quem gabaritar, manda aqui pra gente. Professor! Isso! E manda foto, sim, com a participação de todos, para que a gente possa mostrar aqui, tá, galerinha? É isso aí. Um abraço a todos, um forte abraço, um beijo, uma excelente Tchau, galera! semana. Até Tchau, tchau!